Muito bem, amigo telespectador, estamos começando o seu Boletim do Esporte aqui pela Terceira Via TV, né? Hoje, quinta-feira, ontem teve rodada aí do Campeonato Brasileiro, outros jogos serão disputados hoje, né? Estamos aqui com o Ailton Júnior, que é nosso produtor, também aqui o Fernando Antônio. A gente vai conversar sobre essas coisas todas. A gente começa sempre falando em seleção brasileira, né? Jogo depois de amanhã, sábado, vai ser às 9 horas da manhã, o horário de Brasília, porque 9 horas, vai ser 9 horas da noite lá na China, e é um jogo com a Argentina, né? Um jogo qualquer. E jogo com a Argentina não tem negócio de amistoso, né? Não pode, isso aí é conversa. Bom, Fernandinho, prazer em tê-lo novamente aqui, como sempre, né? Muito obrigado, meu abraço a você, ao Ailton, ao telespectador. O maior clássico das Américas já começa a movimentar os bastidores da seleção brasileira, principalmente porque agora há uma busca por uma subida no ranqueamento e também a expectativa em torno de algumas convocações, sobretudo do Kaká, feita pelo Dunga. O maior clássico das Américas eram disputados em 2 jogos, um na Argentina e um no Brasil, sendo que quem tinha vantagem de jogar a segunda partida em casa era aquela seleção melhor ranqueada. Isso. Nós tivemos no ano passado aquele problema de falta de luz, problema de questão ligada ao abastecimento d'água naquele jogo disputado na Argentina. Então agora, ao invés de ser 2 jogos, é um jogo apenas. E de mais a mais, sempre num lugar neutro. Mas tinha um negócio de por só poder jogar jogadores que atuavam nos 2 países, né? Isso há 3 anos atrás. Você convocava atletas que estavam no país de origem. Até Guinha-Azul jogou na seleção argentina. Agora, né? Já mudou Barcos. tudo, como já mudou o sistema. Como eu falei, antes eram 2 jogos, agora é apenas um. Não há mais essa condição de cada um jogar em seu país. Escolhe-se um lugar e aí o jogo vai ser realizado. Escolheram Pequim, não só pela proposta financeira que as 2 seleções estão recebendo, mas por reunir naquela região uma expectativa maior. O que me chama a atenção é que, ultimamente, nesses últimos meses, a região de Pequim tem convivido com uma massa de proporção, né, que infecciona o pulmão. Problema Até ontem essa massa, quando foi verificada, recorreram ao médico Dr. Rodrigo Lasmar, que teve que fazer alguns exames em alguns jogadores, e isso causou uma certa preocupação, não só os moradores que tiveram que recolher para suas casas, né, se recolher para suas residências, mas também para a própria seleção que ficou presa em seu hotel. São situações que a gente às vezes não entende. Olha que a gente está falando de uma região com um poder econômico excepcional. Exatamente. Mas independente de todas essas questões, que a partir de agora, até mesmo em função desse teste que será o mais pesado nesse momento inicial do trabalho do Dunga, que a seleção brasileira possa nos dar confiança. Exatamente. Meu caro Ailton, boa tarde. Boa tarde, Fernando. E essas novas convocações que eu nunca vi desses últimos amistosos do Brasil, tanta gente se apresentar com problemas médicos lá no estrangeiro, e o Dunga ter que convocar outros jogadores. Agora até o Rômulo, que começou a carreira no Vasco, foi convocado. Na verdade, o que acontece? Os jogadores lá na Europa estão começando, aquela famosa, teve a Copa do Mundo que atrasou a pré-temporada da maioria dos jogadores. E agora começa a jogar com mais frequência. E aí acontece essas contusões, como acontece sempre no campeonato brasileiro, quando os jogadores voltavam de férias em janeiro, aí tinha que colocar praticamente o time reserva para poder dar condições àqueles jogadores, senão ia acontecer a mesma coisa, né? Por isso que vem essas contusões de jogadores. E o Fernando foi muito feliz quando ele diz sobre essa situação desse superclássico das Américas acontecer em uma partida só e fora do Brasil, e também numa situação de não jogadores só dos países, né? Porque é o seguinte, amigo, você pega, infelizmente, o futebol hoje está voltado não mais para a formação de jogador, né? Na sequência de jogadores nos clubes.
Chama-se investimento e dinheiro. Se você leva, imagina se a Argentina pega um time dele, o Brasil, os jogadores, e vai jogar na China com jogadores desconhecidos, entre aspas. Não vai dar ninguém. Então, é preciso valorizar, entre aspas, a competição que voltou com outro nome, que é a Super Clássico, né, que era a Copa Roca, né, antigamente era disputado. Houve essa mudança e, se você coloca, teve problemas, como o Fernandinho lembrou bem, de falta de água, falta de energia, e se você tem a oportunidade de botar os melhores para jogar, você colocar dinheiro em caixa, tanto para a seleção brasileira, para a seleção da Argentina, para a Conmebol e para quem chamou o jogo para si, nada melhor do que isso. Então, está agradando, entre aspas, várias situações dentro do futebol, né? Isso. Então, fica mais fácil. E aí a seleção brasileira, com essas convocações, a gente espera que o Kaká possa jogar aquilo que ele está jogando no São Paulo. Eu acredito até mesmo que agora ele esteja recuperado das contusões que fizeram com que ele não estivesse jogando bem. Teve aquela recuperação tranquila e agora ele está apresentando futebol que era esperado dele, apesar da idade, mostrando a qualidade que ele tem, que pode, em muito, ajudar a seleção brasileira, principalmente quando começar as eliminatórias para a Copa do Mundo, pela experiência que tem. Eu ouvi, inclusive, hoje uma matéria logo cedo, que a Globo fez lá em Pequim, e onde foi dito que o Robinho vai começar no banco. Vai ficar no banco o jogo, quer dizer, não vai entrar na equipe logo de início. Mas a gente falando de seleção brasileira, uma coisa... O Cruzeiro ontem perdeu para o Corinthians, né, por 1-0. Domingo enfrenta o Flamengo no Maracanã. Caso perca para o Flamengo, vai ser a segunda derrota consecutiva e já deixa o campeonato muito mais, né, equilibrado do que se imaginava. Não é isso? O São Paulo dormiu vice. E nós teremos hoje uma partida importante, o Inter contra a Chapecoense. E, na verdade, esses resultados adversos do Cruzeiro dão margem a quem está ocupando a segunda, terceira e até quarta colocação. Aliás, o gol do Corinthians foi um golaço, o goleiro está um pouco adiantado, né? Exatamente, e foi um bom jogo. Só que tem um detalhe, ainda com essa derrota, eu vejo que o Cruzeiro é um diferencial e tem tudo para conquistar esse campeonato brasileiro. Principalmente porque hoje ele já enfrentou os times praticamente mais potentes. Sem dúvidas. Vai pegar o Flamengo. O Flamengo conseguiu uma vitória importante, vinha de 5 derrotas. Vamos comentar. Havia já uma preocupação do técnico Vanderlei Luxemburgo, mas o Flamengo, com todo respeito ao time e ao clube em si, não tem poder para vencer a equipe do Cruzeiro. Muito embora no futebol as coisas até nos surpreendem em cima de fatos que a gente menos espera. Nós vamos conversar depois sobre os times do Rio de Janeiro, como a gente sempre faz. Mas o lance do Cruzeiro, né? O Cruzeiro, mesmo perdendo, ele mantém ainda uma gordura, né? Que é importante. Porque, na verdade, o que acontece? O Cruzeiro é um time que, durante a competição, vem mostrando o quê? Um equilíbrio muito grande. Mesmo quando perde, ele vem mantendo um equilíbrio. Por quê? Nas rodadas subsequentes, quem vem atrás, geralmente, quando está muito próximo, faltando 3 pontos, acaba caindo. E ele mantém a mesma postura, ou seja, o mesmo equilíbrio durante a competição. Né? Então, ele consegue, é a 5ª derrota do time do Cruzeiro no campeonato. No campeonato todo. No campeonato todo. Então, você vê que ele vem num nivelamento muito bom. Isso. E faz com que as outras equipes embaixo, às vezes, perdem pontos importantíssimos para time considerado mais fraco. E isso faz com que ele mantenha essa situação. Os 2 jogadores, um contundido e outro na seleção brasileira, fez falta? Poderia ter feito. Mas o elenco do Cruzeiro hoje e do São Paulo são os melhores elencos. Não estou dizendo melhor time. Sim. Melhor elenco. Que o time reserva, né, os reservas do Cruzeiro, poderiam ser titulares em qualquer time da primeira divisão. Certo. São jogadores que poderiam ser titulares em alguns times da primeira divisão. Estou dizendo todos de um time só, mas poderiam ser titulares nas equipes. Então, por isso que o Cruzeiro ainda mantém essa gordura, porque São Paulo teve chance, pecou. Corinthians teve chance, pecou. Internacional teve chance de chegar, pecou.
Fluminense nem se fala. Então ele mantém ali e por isso que ele tem hoje essa gordurinha, como se diz na gíria do futebol, e está sobrando em termos. Agora, que tem tudo para ser o campeão brasileiro, sem dúvida nenhuma. Pois é, em homenagem ao nosso Fabinho, vamos ver o gol de São Paulo de ontem. São Paulo ganhou também, apertado, né? E como disse o Fernandinho aqui, vai dormir, ou dormiu de ontem para hoje. É verdade. Dormiu de ontem para hoje como vice, né, colocado na tabela de classificações. Daqui a pouco nós vamos voltar logo depois desse intervalo, lembrando que está chegando o dia, não é? Como eu sempre digo aqui, como a gente cantava antigamente nos bares de salão, né? Está chegando a hora. Está chegando a hora, não é isso mesmo? É verdade. A corrida Terceira Via Corrida TV. e caminhada, né? Vai ser domingo, corrida e caminhada. Olha, tem jeito ainda, hein? Hoje, até hoje, quinta-feira, entre em contato, tem um site aí da TV, da Terceira Via TV, aí na sua tela. E vamos à chamadinha aí da corrida. Daqui a pouco nós voltamos. Corra! Já começaram as inscrições para a corrida e caminhada Terceira Via. Participe! Domingo 12 de outubro. Acesse jornalterceiravia.com.br, garanta sua vaga e ganhe esse super kit. Faça parte da corrida mais esperada da cidade. Patrocínio Plano de Saúde Ases, Easy Sensa, Caixa, Unix Imóveis, Chicre Esportes, Nutrimed, Perfil Academia e Ádicos. Apoio TV Record e Rádio 97 FM. Realização Sistema de Comunicação Terceira Via.